Era uma segunda-feira que parecia comum no 15º andar da Mendes Corporate, até que o impensável aconteceu. Roberto Mendes, o CEO que construiu um império do zero, estava caído no chão de mármore italiano, a mão apertando o peito, o rosto contorcido em agonia. Marina gritava por ajuda, enquanto Pedro tentava desesperadamente fazer algo, qualquer coisa. Mas o que ninguém naquele escritório de luxo poderia imaginar é que cada segundo daquele momento estava sendo gravado, cada reação calculada, cada máscara finalmente caindo. Você já se perguntou até onde vai a lealdade das pessoas quando acham que ninguém está olhando? Quando o chefe que assina seu salário de 6 dígitos está entre a vida e a morte, o que você faria primeiro? Salvar uma vida ou salvar sua carreira? Essa história real que vou contar agora vai fazer você questionar tudo o que acredita sobre confiança no mundo corporativo. Nos próximos minutos, você vai descobrir como uma assistente aparentemente insignificante se tornou a pessoa mais poderosa da empresa, como 50 milhões de reais estavam sendo desviados bem debaixo do nariz de todos, e principalmente como um homem fingiu a própria morte para descobrir quem realmente estava ao seu lado. E olha, essa história que aconteceu em São Paulo precisa ser ouvida, porque tenho certeza que você conhece alguém que precisa aprender essa lição sobre lealdade e caráter. Aliás, deixa seu like aí, porque o que Roberto Mendes descobriu naquele dia mudou não só a empresa dele, mas a vida de centenas de famílias. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro saber que histórias como essa estão chegando longe e fazendo as pessoas repensarem suas próprias escolhas. Roberto Mendes não nasceu em berço de ouro. Aos 18 anos, ele limpava banheiros no subsolo de um prédio comercial em São Paulo, enquanto estudava administração à noite. 30 anos depois, era dono do prédio inteiro. Mas essa transformação não aconteceu por acaso. Roberto tinha algo que o diferenciava. Ele observava. Enquanto outros falavam, ele escutava. Enquanto outros se exibiam, ele aprendia. E foi assim, absorvendo cada detalhe, cada erro e acerto ao seu redor, que construiu um império avaliado em 2 bilhões de reais. Os funcionários o descreviam de formas contraditórias. Para alguns, era um visionário generoso que distribuía bônus milionários. Para outros, um homem frio e calculista que parecia sempre saber mais do que demonstrava. A verdade é que Roberto cultivava propositalmente esse mistério. Chegava antes de todos, saía depois, mas ninguém sabia exatamente o que fazia trancado em sua sala, com vista para a Avenida Paulista. Marina, sua CFO, jurava que ele tinha câmeras em todos os lugares. Pedro, o COO, acreditava que Roberto testava constantemente a lealdade de todos com pequenos desafios disfarçados. Carla, do marketing, tinha certeza de que ele lia cada e-mail, escutava cada conversa de corredor. Paranoia coletiva ou intuição certeira? Nos últimos 6 meses, algo havia mudado. Roberto começou a fazer perguntas estranhas, solicitar relatórios incomuns, marcar reuniões individuais sem motivo aparente. Contratos antigos foram revisados, senhas alteradas, acessos restritos. Os mais espertos perceberam. Roberto estava caçando algo, ou alguém. O que ninguém imaginava era que ele já tinha todas as respostas. Faltava apenas confirmar suas suspeitas da forma mais dramática possível. A Mendes Corporate ocupava uma torre inteira na região mais nobre de São Paulo, 15 andares de vidro espelhado que refletiam o poder e a ambição de seu fundador. 500 funcionários trabalhavam ali, desde analistas recém-formados sonhando com uma vaga no topo, até executivos veteranos que ajudaram a construir cada tijolo daquele império. Mas havia algo diferente naquela empresa. Algo que você sentia no momento em que atravessava as portas giratórias da entrada.
Roberto havia criado uma cultura empresarial única, quase contraditória. Salários acima do mercado conviviam com cobranças implacáveis. Festas luxuosas de fim de ano contrastavam com demissões sumárias por quebra de confiança. Era um lugar onde o talento era recompensado generosamente, mas onde um deslize ético significava o fim da carreira. Os funcionários chamavam de meritocracia brutal, um sistema onde os melhores prosperavam e os desonestos simplesmente desapareciam. O 15º andar era um mundo à parte. Acesso controlado por biometria, seguranças discretos em cada canto, uma atmosfera que misturava luxo e tensão. Ali ficavam apenas os 5 diretores principais e suas assistentes pessoais. Os outros funcionários precisavam de convites especiais para subir, e as histórias sobre o que acontecia lá em cima alimentavam a lenda corporativa. Diziam que Roberto tinha um cofre secreto com dossiês de todos os executivos, que as paredes tinham ouvidos eletrônicos, que contratos milionários eram decididos em jantares privados na sala de reuniões com vista de 360 graus. Alguns juravam ter visto maletas de dinheiro sendo carregadas tarde da noite. Outros sussurravam sobre reuniões com políticos e empresários que oficialmente eram concorrentes. Verdade ou paranoia? No mundo corporativo de Roberto Mendes, a linha entre fato e ficção era propositalmente borrada. Marina Azevedo era a típica CFO que você encontra em qualquer grande corporação, exceto por um detalhe. Aos 38 anos, ela já havia triplicado o patrimônio de 3 empresas diferentes antes de chegar à Mendes Corporate. Sempre impecável em seus ternos Armani, Marina tinha uma calculadora no lugar do coração e uma ambição que seus olhos verdes não conseguiam esconder. Divorciada 2 vezes, ela costumava dizer que números nunca mentem, pessoas sempre. Pedro Santana representava o oposto. Como QO, ele era a ponte entre Roberto e os funcionários, sempre com um sorriso no rosto e uma palavra de incentivo. Casado, pai de 3 filhos, era o tipo de executivo que todos respeitavam. Mas havia algo forçado em sua lealdade excessiva, como se estivesse constantemente tentando provar alguma coisa. Roberto notava esses detalhes. Carla Mendonça, a CMO, era um enigma. Solteira, 45 anos, conexões em todas as esferas do poder. Seus eventos corporativos eram lendários, suas campanhas revolucionárias, mas ninguém sabia nada sobre sua vida pessoal. Chegava em carros diferentes, atendia chamadas em idiomas variados, desaparecia por dias sem explicação. Lucas Chen, o prodígio da tecnologia, havia criado o sistema que gerenciava toda a empresa. Aos 29 anos, ele era o mais jovem diretor, sempre conectado em múltiplas telas, vivendo mais no mundo digital que no real. Introvertido ao extremo, Lucas guardava segredos que nem seus algoritmos conseguiam processar. E havia Amanda Silva, a assistente executiva, que todos ignoravam. Discreta, eficiente, invisível. Mas Roberto a havia escolhido pessoalmente 5 anos atrás por uma razão. Amanda via tudo, ouvia tudo, e tinha uma memória fotográfica que registrava cada detalhe. Ela seria peça fundamental no xadrez que estava prestes a começar. Havia 3 meses, Roberto recebeu uma ligação anônima às 2 da manhã. A voz distorcida eletronicamente disse apenas: verifique a conta das Ilhas Cayman, procure pela Nexus Holdings. Desligou. Roberto poderia ter ignorado, mas algo em seu instinto, aquele mesmo instinto que o tirou da pobreza, disse para investigar. O que descobriu nas semanas seguintes foi devastador. 50 milhões de reais haviam sido desviados da empresa ao longo de 2 anos. Contratos superfaturados, empresas fantasmas, propinas disfarçadas de consultorias. O esquema era sofisticado demais para ser obra de uma pessoa só. Roberto contratou a melhor empresa de investigação corporativa do país, operando na mais absoluta discrição.
Nem sua esposa sabia. As evidências apontavam para o impensável. Pelo menos 2 de seus diretores estavam envolvidos, possivelmente 3. As reuniões secretas, os documentos alterados, as viagens não declaradas, tudo começou a fazer sentido. Mas Roberto precisava de provas concretas e, mais importante, precisava saber exatamente quem estava do seu lado quando as máscaras caíssem. Foi numa madrugada de insônia que o plano nasceu. Roberto lembrou de um documentário sobre experimentos psicológicos, sobre como as pessoas revelam seu verdadeiro caráter em momentos de crise extrema. E se ele criasse essa crise? E se pudesse observar, sem interferência, como cada um reagiria, achando que ele estava morto? Nos dias seguintes, Roberto começou os preparativos. Visitou um cardiologista amigo, pedindo sigilo absoluto. Instalou câmeras microscópicas no 15º andar, todas conectadas a um sistema independente. Preparou documentos que acidentalmente ficariam expostos e marcou a reunião que mudaria tudo para uma segunda-feira aparentemente comum. O teatro estava montado, faltava apenas levantar as cortinas. Segunda-feira, 8h30 da manhã. Roberto chegou ao escritório 1 hora mais tarde que o habitual, algo que imediatamente chamou a atenção de Amanda. Seu terno cinza escuro parecia amarrotado, os cabelos levemente desalinhados, detalhes impensáveis para um homem que tratava a aparência como cartão de visitas. "Bom dia, Amanda", ele disse ao passar, mas sua voz carregava uma tensão diferente. Ela notou suas mãos tremendo levemente ao digitar a senha do elevador privativo. No 15º andar, Marina já estava em sua sala, como sempre a primeira dos diretores a chegar. Através das paredes de vidro, Roberto a observou por alguns segundos. Ela digitava freneticamente, alternando entre 3 telas diferentes, ocasionalmente verificando um celular que não era o corporativo. Interessante. Roberto seguiu para sua sala, fechando a porta com mais força que o necessário. Às 9 horas, o telefone de Roberto tocou. "Sim, está tudo preparado", ele respondeu em voz baixa. 3 horas da tarde, como combinamos. Pausa. "Não, ninguém suspeita de nada. O doutor garantiu que será convincente." Amanda, do lado de fora, fingiu organizar papéis enquanto tentava captar fragmentos da conversa. Roberto, então, fez algo inusitado. Levantou-se e fechou as persianas, algo que nunca fazia durante o expediente. Enquanto isso, Marina recebia uma ligação que a fez empalidecer. "Como assim a transferência foi bloqueada?" Ela sussurrou, verificando se ninguém estava por perto. "Eu disse para usar a conta de Singapura, não a das Cayman." Ela desligou abruptamente ao ver Pedro se aproximando. "Bom dia, Marina. Tudo bem? Você parece tensa." Ele observou com sua costumeira cordialidade. "Apenas problemas com fornecedores internacionais", ela respondeu, forçando um sorriso que não alcançou seus olhos. Roberto passou a manhã agindo de forma errática. Cancelou 2 reuniões importantes, alegando mal-estar. Foi visto no banheiro executivo lavando o rosto repetidamente. Pediu café, depois água, depois nada. Às 11 horas, convocou uma reunião surpresa com toda a diretoria para as 3 da tarde. "Assunto urgente e confidencial", dizia o e-mail. Carla comentou com Lucas no corredor. "Em 15 anos, nunca vi Roberto assim. Algo grande está para acontecer." O relógio marcava 12:00 quando Roberto fez sua última ligação preparatória. Do outro lado da linha, o Dr. Carlos Mendonça, seu amigo desde a faculdade, confirmava os detalhes. "Lembre-se, Roberto, quando eu chegar você já deve estar no chão. Vou demorar exatamente 12 minutos para estabilizá-lo. É tempo suficiente?" Roberto olhou para as câmeras invisíveis que havia instalado. "Mais que suficiente para descobrir quem realmente são meus diretores." Por volta da 1 hora da tarde, o servidor de e-mails da empresa registrou uma atividade incomum. Mensagens criptografadas eram trocadas entre contas
que aparentemente não existiam no diretório corporativo. Lucas foi o primeiro a notar a anomalia em seus sistemas de monitoramento, mas quando tentou rastrear a origem, os IPs levavam a proxies em diferentes continentes. "Que diabos está acontecendo?" ele murmurou, seus dedos voando sobre o teclado. Amanda interceptou uma entrega no lobby, um envelope pardo endereçado a Roberto, sem remetente. Ela hesitou por um segundo antes de subir. Quando entregou, notou que as mãos dele tremiam mais visivelmente ao abrir. Dentro, apenas um papel com uma frase: "Eles sabem que você sabe." Roberto amassou o papel e jogou no triturador, seu rosto uma máscara de tensão controlada. "Amanda, cancele todas as minhas reuniões depois das 3. Todas." A notícia se espalhou rapidamente. 2 clientes importantes foram dispensados sem explicação. O Conselho de Administração recebeu um comunicado vago sobre reestruturações emergenciais. No refeitório executivo, os rumores fervilhavam. "Ouvi dizer que vamos ser vendidos para os chineses", sussurrou um gerente. "Não, é processo de fusão com a Apex Corp", contrariou outro. Foi quando Carla recebeu uma mensagem que a fez levantar abruptamente. Ela caminhou rapidamente até a sala de Marina, entrando sem bater. Através do vidro, Amanda as viu conversando intensamente, gesticulando. Marina pegou seu celular pessoal e mostrou algo que fez Carla empalidecer. As duas olharam simultaneamente em direção à sala de Roberto, depois uma para a outra. Um acordo silencioso foi selado com um aceno de cabeça. Às 2 horas, Roberto saiu discretamente pela saída de emergência. O segurança registrou sua saída, mas foi instruído a não comentar com ninguém. 30 minutos depois, ele entrava pela garagem, usando o elevador de serviço. Apenas Amanda notou seu retorno e, mais importante, notou a pequena mancha de esparadrapo em seu braço esquerdo, parcialmente escondida pela manga da camisa. A tensão no 15º andar era palpável. Pedro andava de um lado para outro, verificando constantemente seu relógio. Lucas havia abandonado suas telas e olhava fixamente para a sala de reuniões vazia. Marina e Carla trocavam olhares significativos a cada poucos minutos. Até os seguranças pareciam mais alertas, como se pressentissem que algo estava prestes a explodir. Às 2h55, Roberto emergiu de sua sala. Seu rosto estava pálido, gotas de suor visíveis em sua testa. "Vamos começar", ele anunciou, sua voz rouca. Enquanto todos se dirigiam à sala de reuniões, ninguém notou Amanda posicionando-se estrategicamente próxima ao telefone de emergência. Seu celular já com o número do Dr. Carlos discado, esperando apenas o sinal. A sala de reuniões do 15º andar era um aquário de vidro temperado com vista de 360 graus de São Paulo. Roberto entrou por último, fechando a porta com um clique que soou como uma sentença. Marina já estava sentada na ponta oposta da mesa, dedos tamborilando nervosamente. Pedro ajustava sua gravata compulsivamente. Carla verificava mensagens com uma urgência incomum. Lucas, pela primeira vez em meses, não tinha nenhum dispositivo eletrônico nas mãos. "Senhores", Roberto começou, sua voz mais grave que o normal, "descobri algo que vai mudar completamente o futuro desta empresa." Ele fez uma pausa calculada, observando cada reação. Marina endireitou a postura. Pedro inclinou-se para a frente. Carla fechou os olhos por um segundo. Lucas começou a suar. Nos últimos 3 meses, conduzi uma auditoria sigilosa em todas as nossas operações. Roberto abriu uma pasta preta, mas não tirou nenhum documento. Apenas passou os dedos pelas páginas, o som do papel, criando uma tensão insuportável. Os resultados são perturbadores. Encontramos discrepâncias que somam dezenas de milhões. Isso é impossível. Marina foi a primeira a reagir. Rápida demais, defensiva demais. Eu verifico pessoalmente cada transação acima de R$100 mil. Roberto a encarou por longos segundos.
Justamente, Marina. Justamente. Pedro limpou a garganta. Roberto, se há algum problema, podemos resolver internamente. Sempre fomos uma família aqui. A palavra família pareceu despertar algo em Roberto. Ele riu, um som seco e sem humor. Família? Pedro, você sabe o que descobri sobre famílias? Que às vezes são elas que mais nos traem. Carla mantinha um silêncio calculado, mas Roberto notou o leve tremor em sua mão direita. Carla, você tem estado muito quieta. Alguma campanha de marketing pode explicar transferências para empresas de consultoria que não existem? O golpe foi certeiro. Carla engoliu em seco antes de responder. Teria que verificar com minha equipe. Lucas finalmente falou, sua voz quase um sussurro. Os sistemas foram comprometidos. Roberto virou-se para ele lentamente. Oh, Lucas, os sistemas funcionaram perfeitamente, registraram tudo, cada transação, cada alteração, cada tentativa de esconder a verdade. Seu sistema é impecável. A questão é, quem tinha acesso para fazer essas alterações? Cara, nesse momento da reunião, com Roberto jogando verde para colher maduro, a tensão estava insuportável. Se você fosse um desses diretores, sabendo que algo estava prestes a ser exposto, o que faria? Confessaria? Negaria? Ou tentaria jogar a culpa em outro? Comenta aí sua teoria sobre quem são os culpados, porque o que aconteceu nos próximos minutos foi algo que ninguém naquela sala poderia imaginar. 3 dias antes daquela segunda-feira, Roberto havia transformado o 15º andar em um teatro de vigilância invisível. As microcâmeras, do tamanho de cabeças de alfinete, foram instaladas durante o fim de semana por uma equipe especializada trazida do Rio de Janeiro. Cada ângulo da sala de reuniões, cada canto dos escritórios, cada corredor estava coberto. O sistema transmitia direto para um servidor criptografado que apenas Roberto podia acessar através de seu celular pessoal. O Dr. Carlos Mendonça recebeu Roberto em sua clínica particular no sábado. Você tem certeza disso, Roberto? É um risco, mesmo simulado. Roberto estava determinado. Carlos, você me conhece há 30 anos. Já me viu desistir de algo? O médico suspirou, preparando uma seringa com uma solução salina inofensiva. Isso vai deixar uma marca convincente de aplicação intravenosa. A atropina que vou trazer segunda vai dilatar suas pupilas e acelerar seu coração de forma controlada. Você vai parecer estar tendo um infarto, mas é temporário. Na manhã de domingo, Roberto convocou o chefe de segurança, Marcos Oliveira, um ex-militar que trabalhava com ele há 15 anos. Marcos, segunda-feira vai acontecer um incidente médico comigo. É parte de um teste. Quando acontecer, você mantém todos no andar. Ninguém sai, ninguém entra além da equipe médica. Entendido? Marcos não questionou. Em 15 anos, aprendeu que Roberto sempre tinha seus motivos. Amanda foi a única variável não calculada. No domingo à tarde, ela havia esquecido seu carregador de celular e voltou ao escritório. Encontrou Roberto sozinho em sua sala, estudando plantas do andar, marcando pontos específicos com caneta vermelha. Quando ele a viu, houve um momento de tensão. Amanda, o que faz aqui? Ela explicou sobre o carregador. Roberto a observou por longos segundos. Então tomou uma decisão. Amanda, preciso que segunda você fique próxima ao telefone de emergência. Pode fazer isso sem perguntar por quê. As últimas instruções foram passadas na manhã de segunda. Roberto verificou cada câmera através de seu aplicativo. Testou o botão de pânico que acionaria o Dr. Carlos. Revisou mentalmente cada detalhe do plano. Às 2h45, enviou a última mensagem. 15 minutos, todos a postos. No 15º andar, o relógio digital marcava 2h50. Marina saía nervosamente do banheiro pela 3ª vez. Pedro verificava obsessivamente seus e-mails. Carla e Lucas conversavam em voz baixa, perto do bebedouro. Amanda observava tudo.
sua mão inconscientemente próxima ao telefone. 2h55. Roberto aplicou 2 gotas de colírio especial que o doutor havia fornecido. Suas pupilas começaram a dilatar. Respirou fundo várias vezes, preparando-se para a performance de sua vida. Em 5 minutos, descobriria finalmente quem eram as serpentes em seu jardim corporativo. 2h45. Roberto trancou a porta de sua sala e abriu o cofre particular. Dentro, além dos documentos que deixaria estrategicamente esquecidos, havia um pequeno frasco que o Dr. Carlos havia fornecido. Nitroglicerina sublingual diluída, suficiente para causar sintomas leves, mas visíveis de angina. Ele colocou 2 gotas sob a língua, sentindo imediatamente o gosto metálico e o início da vasodilatação. Seu coração começou a acelerar. O celular vibrou. Número privado. Está na hora de saber se você estava certo, disse a mesma voz distorcida que havia iniciado toda a investigação. Os abutres já estão circulando. Boa sorte. A ligação foi cortada antes que Roberto pudesse responder. Ele olhou pela janela panorâmica uma última vez. Lá embaixo, São Paulo continuava seu ritmo frenético, alheia ao drama, prestes a se desenrolar no 15º andar. Roberto verificou o espelhamento das câmeras em seu celular, todas funcionando perfeitamente. Marina estava em sua sala, destruindo documentos na trituradora. Interessante. Pedro conversava ao telefone, gesticulando agitadamente. Carla e Lucas estavam juntos novamente, dessa vez na sala dele, observando algo na tela do computador. Amanda permanecia em seu posto, fingindo trabalhar, mas claramente tensa. 2h58. Roberto guardou o celular no bolso interno do paletó, garantindo que a gravação continuaria mesmo quando estivesse inconsciente. Ajustou a gravata pela última vez, depois a afrouxou ligeiramente, pequenos detalhes que venderiam a performance. Abriu a porta da sala e caminhou em direção à sala de reuniões, cada passo calculado para parecer levemente hesitante. Vamos começar, ele anunciou, notando como sua voz já soava diferente, mais rouca. O nitroglicerina estava fazendo efeito. Enquanto todos se levantavam e se dirigiam à sala, Roberto fez contato visual com Amanda. Ela entendeu. Sua mão foi discretamente para o celular. A sala de reuniões nunca pareceu tão silenciosa quando todos se sentaram. O ar-condicionado zumbia suavemente, mas parecia não dar conta da tensão que pairava. Roberto sentou-se na cabeceira, suas mãos visivelmente tremendo ao pousar a pasta preta sobre a mesa. Marina o observava como um falcão. Pedro tamborilava os dedos nervosamente. Carla mantinha um sorriso forçado. Lucas olhava fixamente para a mesa. Antes de começarmos, Roberto disse, levando a mão ao peito discretamente, quero que saibam que o que vou revelar pode destruir carreiras, acabar com reputações, mandar pessoas para a cadeia. Ele fez uma pausa dramática, observando o pânico mal disfarçado em alguns rostos. Mas também pode ser uma oportunidade de redenção. A escolha será de vocês. O relógio marcou 3 horas. Era a hora do show começar. O relógio digital da sala marcou 15 horas, com um bip suave que cortou o silêncio como uma lâmina. Roberto levantou-se abruptamente, a pasta preta escorregando de suas mãos e espalhando documentos pela mesa de mogno. Eu não... Sua mão direita agarrou o peito, os dedos crispando a camisa italiana, como se tentasse arrancar algo de dentro. Os olhos, já dilatados pelo colírio especial, arregalaram-se em pânico genuíno. Roberto! Pedro foi o primeiro a reagir, levantando-se instintivamente. Mas Roberto já cambaleava, seu corpo de 1,80 m vergando como uma árvore atingida por um raio. A mão esquerda buscou apoio na mesa, derrubando o copo de cristal que se estilhaçou no chão em 1000 pedaços brilhantes. O colapso foi teatral e perfeitamente executado. Roberto girou parcialmente, encarando Marina por uma fração de segundo. Tempo suficiente para as câmeras captarem sua expressão de choque, antes de desabar.
Seu corpo atingiu o carpete com um baque surdo que pareceu ecoar por todo o 15º andar. A cabeça bateu na quina da mesa durante a queda, abrindo um pequeno corte que começou a sangrar, um detalhe não planejado que tornou tudo ainda mais realista. Meu Deus, Roberto! O grito de Amanda do lado de fora foi perfeitamente sincronizado. Ela irrompeu pela porta, o telefone já na mão. Chamem uma ambulância, agora! Marina permaneceu congelada em sua cadeira por 3 segundos inteiros. As câmeras registraram cada milésimo antes de se levantar mecanicamente. Seus olhos não estavam no CEO caído, mas nos documentos espalhados sobre a mesa. Sua mão moveu-se reflexivamente em direção a um papel específico antes de se retrair. Pedro jogou-se ao lado de Roberto, seus 20 anos de curso de primeiros socorros finalmente úteis. Ele não está respirando direito. Marina, ajuda aqui! Ele afrouxou a gravata de Roberto, procurou pulso no pescoço, posicionou a cabeça. Cada movimento preciso e desesperado de alguém genuinamente tentando salvar uma vida. Carla recuou até encostar na parede de vidro, o celular surgindo em sua mão como mágica. Não posso falar agora. Ela sussurrou urgentemente para alguém. Aconteceu algo. Sim, aquilo aconteceu. Ela desligou e imediatamente discou outro número, seus dedos tremendo. Lucas simplesmente desabou em sua cadeira, o rosto perdendo toda a cor. Suas mãos agarraram os braços da poltrona com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Isso não está acontecendo, ele murmurava repetidamente, balançando para frente e para trás, como uma criança assustada. Amanda gritava instruções ao telefone. 15º andar da Torre Mendes, Avenida Paulista 2. 537. Homem de 53 anos, possível infarto. Mandem rápido. Enquanto falava, seus olhos registravam cada reação, cada movimento, exatamente como Roberto havia previsto. O caos estava instalado e as máscaras começavam a cair. Enquanto Pedro bombeava o peito de Roberto em compressões ritmadas, Marina deslizou silenciosamente para fora do seu campo de visão. Vou pegar o desfibrilador da sala dele, ela anunciou, mas suas pernas a levaram direto para o computador ainda ligado de Roberto. As câmeras capturaram seus dedos ágeis, tentando acessar o sistema. Senha negada. Ela tentou novamente. Bloqueado. Um palavrão sussurrado escapou de seus lábios perfeitos. Marina, onde está o desfibrilador? Pedro gritou sem parar as compressões, suor escorrendo por seu rosto. 30 compressões, 2 ventilações. O protocolo gravado em sua memória muscular. Roberto, não faz isso comigo, cara. Seus filhos precisam de você. Lágrimas genuínas brotavam enquanto ele trabalhava, alheio aos movimentos suspeitos ao seu redor. Marina improvisou rapidamente. A gaveta está trancada. Ela puxou as gavetas da mesa de Roberto, fingindo procurar chaves, mas seus olhos escaneavam cada documento à vista. Um pendrive surgiu em sua mão. De onde? E foi rapidamente conectado ao computador. Droga, preciso da senha dele. Carla havia se afastado para o canto mais distante da sala, realizando sua terceira ligação em 2 minutos. Código vermelho, entendeu? Vermelho. Sua voz, normalmente controlada, estava 1/8 acima. Não, escuta, você precisa... Sim, agora! Destrua tudo! Ela olhou ao redor, percebendo que Amanda a observava, e virou de costas, baixando a voz. Lucas continuava catatônico em sua cadeira. Mas algo peculiar acontecia. Seus lábios moviam-se silenciosamente, e qualquer um que lesse lábios reconheceria. Ele estava recitando códigos, linhas e linhas de programação, como um mantra para manter a sanidade. Suas mãos tremiam tanto que, quando tentou pegar seu celular, o aparelho caiu, a tela se estilhaçando no impacto. 3 minutos desde o colapso, Amanda anunciou, ainda ao telefone com a emergência. Onde está a ambulância? Mas seus olhos estavam em Marina, agora ajoelhada ao lado da CPU de Roberto, tentando desconectar o disco rígido.
A CFO havia abandonado completamente o teatro do desfibrilador. Pedro continuava lutando sozinho. Alguém me ajuda aqui, ele está ficando roxo. Mas cada diretor estava imerso em sua própria agenda. Marina com o computador, Carla com suas ligações frenéticas, Lucas em seu mundo catatônico. A verdadeira natureza de cada um, exposta como Roberto havia previsto. Cara, pensa comigo, você está vendo seu chefe morrer e sua primeira reação é roubar arquivos do computador dele? Ou ligar para alguém mandando destruir evidências? O que isso diz sobre essas pessoas? E Pedro ali tentando salvar uma vida, enquanto todos ao redor mostram suas verdadeiras cores. Se você estivesse nessa sala, o que faria? Salvaria uma vida ou salvaria sua carreira? Comenta aí sua opinião, porque o que aconteceu nos próximos minutos revelou segredos ainda mais sombrios. O vento que entrava pela porta aberta espalhou os documentos da pasta preta como folhas de outono. Um deles pousou próximo à Marina. Relatório confidencial. Desvios contra Nexus Holdings. Seus olhos se arregalaram ao reconhecer números de contas que só ela deveria conhecer. Num movimento desesperado, ela pisou no papel, tentando arrastá-lo para baixo da mesa enquanto fingia procurar o desfibrilador inexistente. Marina, esquece essa porra de desfibrilador! Pedro gritou, sem nunca ter usado tal linguagem no escritório. Me ajuda aqui ou ele morre! Mas Marina estava ocupada demais. Ela havia conseguido acessar parcialmente o computador de Roberto. Não o sistema principal, mas o navegador ainda aberto. Suas mãos voavam sobre o teclado, deletando histórico, cache, cookies. As câmeras capturaram tudo. O desespero de apagar rastros digitais. Foi quando Lucas, em seu estado catatônico, derrubou o copo de água sobre si mesmo. O choque da água gelada pareceu despertá-lo parcialmente. Ele se levantou cambaleante e, no processo, esbarrou no painel de controle da parede. O cofre executivo de Roberto, escondido atrás de um quadro de Tarsila do Amaral, abriu-se com um bip eletrônico. Lucas ficou paralisado, olhando para o interior exposto. Meu Deus do céu! Ele sussurrou. Dentro do cofre, pilhas de documentos, pendrives etiquetados com datas e, mais perturbador, fotos. Fotos de Marina com executivos da concorrência. Carla em jantares com políticos investigados. Prints de conversas comprometedoras. Lucas com representantes de empresas chinesas interessadas em segredos industriais. Carla, ainda ao telefone, viu o cofre aberto e empalideceu. Não, mudança de planos. Aborta tudo! Aborta! Ela desligou e correu em direção ao cofre, mas Pedro, ainda fazendo compressões, gritou. Carla! O celular dele! Liga para o médico particular dele! O número deve estar no celular. Num momento de puro instinto, Carla pegou o celular de Roberto do chão. A tela estava rachada, mas funcionando, desbloqueada pela emergência. Ela viu as notificações. Gravação em andamento. 08:43 minutos. Seu rosto perdeu toda a cor. Ela olhou ao redor procurando câmeras que não conseguia ver. Marina havia desistido do computador e agora tentava alcançar o cofre. No caminho, ela literalmente passou por cima de Roberto, seu salto alto roçando perigosamente perto da cabeça dele. Pedro a empurrou com força. Que porra é essa, Marina? Sai daqui! Foi a primeira vez em 15 anos que alguém viu Pedro Santana violento. Ele protegeu o corpo de Roberto com o próprio corpo, continuando as compressões. Amanda, estrategicamente posicionada na porta, filmava tudo com seu celular pessoal. Cada ângulo, cada reação, cada tentativa de destruir ou roubar evidências. Quando Marina tentou pegar um documento específico do cofre, Transferências Ilhas Cayman 2023-2024, Amanda deu um passo à frente. A ambulância está subindo, todos para trás. O som da sirene ecoou pelo corredor. Lucas começou a rir, um som histérico e quebrado. Ele sabia. Roberto sabia de tudo. Estamos fodidos, completamente fodidos. Ele desabou no chão, abraçando os joelhos.
Eu só queria dinheiro para trazer minha mãe da China. Só isso. Juro que era só isso. Carla jogou o celular de Roberto longe, como se queimasse. Isso é uma armação. Uma armação. Ela apontou para Marina. Foi ideia dela. Tudo foi ideia dela. Eu só fiz as apresentações, conectei as pessoas. Não mexi em dinheiro nenhum. Marina virou-se como uma fera. Cala a boca, sua vadia. Você recebeu sua parte, 500 mil só no mês passado. As duas mulheres se encararam sobre o corpo de Roberto, enquanto Pedro continuava tentando salvá-lo, lágrimas e suor misturados em seu rosto. A porta explodiu aberta. Médicos, saiam da frente. Mas não era uma equipe comum. O Dr. Carlos Mendonça entrou primeiro, seguido por 2 paramédicos que pareciam mais seguranças do que profissionais de saúde. Amanda deu espaço, seu celular ainda gravando. O teatro estava chegando ao seu ato final, e as máscaras não eram as únicas coisas caindo naquela sala. O Dr. Carlos Mendonça trabalhou sobre Roberto por exatos 3 minutos, aplicando uma injeção que reverteria os efeitos da atropina. Os paramédicos posicionaram biombos ao redor, criando uma barreira visual. Então, num momento que pareceu durar uma eternidade, Roberto Mendes abriu os olhos. Lentamente, calculadamente, como quem acorda de um pesadelo para encontrar outro pior. Doutor, Roberto disse com voz clara e forte, sem nenhum traço da agonia anterior. Pode remover os biombos. Quero ver meus diretores. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina deixou cair os documentos que ainda segurava. Carla deu um passo para trás até bater na parede. Lucas vomitou no cesto de lixo. Apenas Pedro permaneceu imóvel, suas mãos ainda sujas do sangue do corte na cabeça de Roberto, processando a impossibilidade do momento. Roberto sentou-se com a ajuda do doutor, ajustando a gravata como se nada tivesse acontecido. Senhoras e senhores, vocês acabaram de participar do teste de caráter mais revelador que já conduzi. Ele pegou seu celular, a tela rachada ainda mostrando. Gravação finalizada, 16:47 minutos. E devo dizer, os resultados foram esclarecedores. Você fingiu? A voz de Marina era um fio. Roberto sorriu, mas não havia alegria em seus olhos. Marina, em 16 minutos e 47 segundos, você tentou acessar meu computador 12 vezes, tentou roubar 3 pendrives, destruir 6 documentos e, pasmem, passou por cima do meu corpo moribundo para alcançar o cofre. Ele virou-se para Carla. 3 ligações, código vermelho, destrua tudo. Interessante protocolo de emergência para uma diretora de marketing. Carla abriu a boca para protestar. Mas Roberto levantou a mão. E obrigado por confirmar que Marina lhe pagou 500 mil no mês passado. Isso não estava nas minhas evidências. Lucas, Roberto continuou, virando-se para o jovem CTO ainda ajoelhado ao lado do cesto. Sua confissão sobre trazer sua mãe da China foi tocante. Pena que os 20 milhões que você desviou dariam para trazer a população inteira da província de Guangdong. Roberto levantou-se, ignorando os protestos do doutor sobre tomar cuidado. Mas Pedro... Ele pausou, olhando para o COO que ainda processava tudo. Pedro passou 16 minutos tentando salvar minha vida, sem pensar em documentos, cofres ou evidências, apenas tentando salvar um amigo. Isso é ilegal. Marina finalmente encontrou voz. Você não pode nos gravar sem consentimento. Isso é crime? Roberto completou. Como desviar 50 milhões? Como subornar funcionários públicos? Como vender segredos industriais? Ele acenou para os paramédicos que revelaram suas verdadeiras identidades. Agentes federais. Senhoras e senhores, vocês estão demitidos e presos nessa ordem. Amanda entrou na sala com uma pasta. Senhor Mendes, os termos de rescisão por justa causa e os mandados de prisão. Ela passou por cada ex-diretor, entregando os papéis. Exceto para Pedro, que recebeu apenas um envelope diferente.
O caos explodiu. Marina tentou correr, sendo contida pelos agentes. Carla gritava sobre advogados e processos. Lucas chorava compulsivamente. E no meio de tudo, Roberto e Pedro se encaravam em silêncio. 2 décadas de trabalho conjunto condensadas em um único olhar de compreensão mútua. Enquanto os agentes federais escoltavam Marina, Carla e Lucas para fora da sala, Roberto ligou o projetor. A primeira imagem mostrou um complexo diagrama financeiro que parecia uma teia de aranha. 50 milhões de reais, 2 anos, 37 empresas de fachada em 7 países. Sua voz era clínica, desprovida de emoção. O que vocês veem aqui é apenas a ponta do iceberg. Marina era o cérebro financeiro. Roberto clicou no controle. Surgiu uma planilha com centenas de transações. Superfaturamento em contratos de TI, consultorias fantasmas, comissões infladas. Ela criou um sistema tão complexo que levei 3 meses para desvendar completamente. Cada transação individualmente parecia legítima. Juntas, era um roubo sistemático. Pedro, ainda em choque, observava as evidências se acumularem. Roberto continuou. Carla era a ponte. Seus contatos no governo garantiam que nossas licitações fossem direcionadas. Em troca, uma porcentagem ia para contas no exterior. Jantares de marketing que custavam R$100 mil eram reuniões para acertar propinas. E Lucas, Roberto pausou, uma sombra de decepção cruzando seu rosto. Lucas vendeu nosso código-fonte para a dinastia Tech de Xangai, todo o nosso sistema de gestão, anos de desenvolvimento, algoritmos proprietários. Por 20 milhões, ele entregou nossa vantagem competitiva. A história da mãe doente, verificamos. Ela mora em São Paulo há 15 anos. A próxima série de slides mostrou fotos de vigilância. Marina em um iate em Angra, com o CEO da nossa principal concorrente. Carla recebendo malas em um estacionamento subterrâneo. Lucas em reuniões secretas em hotéis, sempre com executivos chineses diferentes. Mas querem saber o mais irônico? Roberto perguntou. Foi a ganância deles que os entregou. Ele explicou. Tudo começou quando percebi discrepâncias mínimas nos relatórios. Marina ficou gananciosa, começou a desviar valores maiores. Carla expandiu sua rede, incluindo pessoas demais. Lucas tentou vender o mesmo código para 3 empresas diferentes. Se tivessem mantido o esquema menor, talvez nunca tivesse descoberto. Mas a ligação anônima, Pedro finalmente falou. Roberto sorriu amargamente. Não foi anônima, foi de um dos compradores de Lucas, irritado por ter recebido código incompleto. Criminoso denunciando criminoso. Ele achou que prejudicaria apenas Lucas. Não sabia da extensão da rede. Por 3 meses, mantive tudo em segredo enquanto reunia provas. Cada reunião gravada, cada transação rastreada, cada movimento documentado. O teste de hoje, Roberto desligou o projetor, era apenas para confirmar o que eu já sabia, ver se diante da morte alguém mostraria remorso, humanidade. Apenas você, Pedro. Um novo slide surgiu. O organograma da empresa completamente reformulado. O 15º andar nunca mais será o mesmo. O segredo que guardava não era poder, era podridão. E hoje, finalmente, fizemos a limpeza necessária. Roberto olhou pela janela panorâmica. 50 milhões roubados. Mas sabe o que mais me dói? Eu tirei essas pessoas da pobreza. Dei oportunidades, confiei, construí carreiras e foi exatamente essa confiança que eles usaram contra mim. A sala de reuniões, palco de tanta traição, tornou-se o local de renascimento. Roberto abriu o envelope que Amanda havia entregado a Pedro. Pedro, isso não é uma demissão, é uma promoção. Você provou que competência sem caráter não vale nada, mas caráter com competência vale tudo. O cargo de COO é seu, se aceitar liderar essa transformação comigo. Pedro precisou sentar-se, as emoções do dia finalmente o alcançando. Roberto, eu
Eu só fiz o que qualquer pessoa decente faria. Roberto balançou a cabeça. Não, Pedro. Você fez o que apenas uma pessoa decente faria. E descobri hoje que elas são mais raras do que imaginava. Amanda. Roberto virou-se para o assistente que documentou tudo. Você foi meus olhos e ouvidos por 5 anos. Discreta, leal, eficiente. A partir de hoje, você é minha Chief of Staff. Quero você coordenando diretamente comigo toda a reestruturação. Amanda, pela primeira vez em anos, demonstrou surpresa. Senhor Mendes, eu não tenho MBA, não tenho... Roberto a interrompeu. Você tem algo que nenhum MBA ensina. Integridade comprovada sob pressão. O resto se aprende. Nas semanas seguintes, a Mendes Corporate passou por uma transformação radical. O 15º andar foi completamente remodelado. Paredes de vidro substituíram as antigas divisórias, simbolizando a nova era de transparência. Um código de ética rigoroso foi implementado, com auditorias trimestrais obrigatórias, conduzidas por empresas externas. Mas a maior mudança foi cultural. Roberto instituiu o teste do espelho. Antes de qualquer decisão importante, os executivos deviam se perguntar se conseguiriam olhar no espelho com orgulho depois. Reuniões semanais com todos os funcionários, não apenas a elite do 15º andar, tornaram-se rotina. Confiança, Roberto disse na primeira Assembleia Geral pós-crise, não é um benefício corporativo, é uma responsabilidade mútua. Eu falhei em vigiar quem vigiava. Vocês merecem líderes melhores, e terão. A empresa não apenas sobreviveu, floresceu. A transparência radical atraiu clientes que valorizavam ética tanto quanto resultados. Em 6 meses, as ações subiram 40%. Mas o verdadeiro lucro, Roberto sabia, era ter uma equipe em que podia confiar de olhos fechados, ou fingindo um infarto. 1 ano depois, o 15º andar era irreconhecível. Onde antes havia portas fechadas e segredos, agora existia um espaço aberto onde Roberto trabalhava lado a lado com sua equipe. O antigo cofre secreto foi transformado em uma parede de reconhecimento, exibindo fotos e histórias de funcionários que demonstraram integridade excepcional. Bom dia, time! Roberto cumprimentou ao chegar, algo impensável na era anterior. Ele conhecia cada nome, cada história. Pedro, agora COO, conduzia a reunião matinal com Amanda, que revolucionou os processos internos. A empresa havia contratado 100 novos funcionários, cada um passando por um rigoroso processo de verificação de caráter, além das competências técnicas. Os números falavam por si. Faturamento aumentou 60%, mas mais importante, a Mendes Corporate foi eleita uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil. Transparência radical não era mais um slogan, era realidade. Qualquer funcionário podia questionar qualquer decisão, acessar qualquer número. Roberto observava tudo do seu novo escritório sem paredes, um sorriso genuíno no rosto. Até que Amanda se aproximou com uma expressão preocupada. Roberto, o sistema de Lucas detectou algo. Atividades suspeitas em algumas contas novas. O sorriso de Roberto não vacilou. Então vamos investigar, juntos, transparentemente. Ele levantou-se, olhando para a equipe reunida. Pessoal, Amanda identificou uma possível irregularidade. Vamos formar um comitê de investigação. Voluntários? Várias mãos se ergueram imediatamente. A cultura havia realmente mudado. E assim, a Mendes Corporate continuou sua jornada. Não mais uma empresa construída sobre segredos e medo, mas sobre confiança e transparência. Roberto aprendeu que fingir um infarto revelou verdades dolorosas, mas também descobriu diamantes como Pedro e Amanda. Sabe, essa história real nos ensina algo poderoso. Às vezes, precisamos morrer simbolicamente para renascer mais fortes. Se você chegou até aqui, deixa seu like e compartilha com alguém que precisa ouvir sobre segundas chances e a importância da integridade. Me conta nos comentários.
Você já presenciou uma transformação assim onde trabalha? Porque no final, como o Roberto descobriu, o verdadeiro patrimônio de uma empresa não está em cofres secretos, mas no caráter das pessoas que a constroem diariamente. E você, está construindo ou destruindo onde está?